Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Será que o Davi Caldas vai conseguir estimular, motivar uma reflexão mais ampla a ponto de, pelo menos, ter uma discussão rumo a uma reforma em uma das crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Bem, Davi Caldas é um adventista que tem um canal no YouTube intitulado Intelectos Podcast. Eu já interagi com ele em algumas coisas, já fiz alguns vídeos, ele respondeu, comento eventualmente lá. E como é uma impressão minha e já acho que já não preciso nem ficar mais lembrando, mas cabe aqui, tenho notado um adventista diferenciado na pessoa do Davi Caldas, né? É um camarada que dá para você dialogar, debater, né? E, enfim, ainda que discordando completamente daquilo que ele está defendendo como verdade, né? O Davi, ele disse algo que eu já explorei já há algum tempo, né? O que é que eu explorei há algum tempo, né? A crença de número 18, né? Eu digo isso porque eu tenho o livro A Conspiração Adventista, de 2014. Eu escrevi esse livro e aqui no capítulo Ellen White a Grande eu demonstro as afirmações doutrinárias a respeito de Ellen White, inclusive a crença de número 18, né? E a crença de número 18 é a crença que afirma que a Ellen White é a manifestação, ou na vida dela houve a manifestação do espírito de profecia. Crença oficial de número 18. Então eu sempre explorei isso. E eu lembro que uma vez eu explorei isso em uma conversa com o Davi, por meio de vídeos aqui no YouTube e tal, e ele disse que discordava disso. Eu falei, né? Como assim, né? E ele agora fez um vídeo bem longo sobre isso, né? Mostrando razões que ele entende de ser razoáveis para que a crença 18 não tivesse aquela redação que tem hoje. Bom, qual é a redação da crença 18? Eu vou ler aqui. A crença fundamental de número 18 diz assim: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução, correção à igreja. Eles tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então, ele diz que o nome de Ellen White não precisava estar aí. E ele tenta demonstrar que isso é legítimo, baseado na redação de antigos textos que continham a crença do ministério profético ou dos dons na igreja adventista. O Rodrigo Custódio fez no seu canal um vídeo bem exaustivo, demonstrando historicamente autores, teólogos adventistas e o porquê isso acabou acontecendo devido a denúncias de Ford e de Walter Heia, entre outras coisas. Então há essa questão aí envolvendo a crença, né? Número 18. Porém, pelo que é possível observar naquilo que é colocado, tanto pelo Davi Caldas como pelo Rodrigo Custódio, né, que parece que o Davi Caldas já passou o bonde disso aí, né? Ele está fora do tempo, é uma tentativa que já não vai lograr mais êxito. Não é mais possível, porque quando lá no passado aconteceu algumas demandas, a inclusão dessa doutrina foi necessária para salvar
a Igreja Adventista e sua mensagem. E eu acho interessante que, embora Davi Caldas argumente que antigamente não precisava ter essa crença, a Assembleia Geral da Igreja Adventista, reunida em 1995 na Holanda, ela reafirmou a crença em Ellen White, no espírito de profecia, e tem um trecho que deixa muito claro que quando eles fizeram essa declaração de fé no espírito de profecia, manifestado em Ellen White, eles já estavam dando recado aos que queriam, né, de alguma forma, não sustentar esse tipo de doutrina, né? Então, observe só o que a Assembleia Geral disse oficialmente. Primeiro, eles dizem aqui que a Assembleia Geral expressa louvor e gratidão a Deus pelo dom de profecia, que identifica a igreja remanescente. Aí eles dizem assim: cremos que nesse breve retrato profético, né, do texto de Apocalipse, o revelador está descrevendo a igreja adventista do sétimo dia, que não apenas guarda os mandamentos de Deus, mas que tem o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Na vida e ministério de Ellen White, vemos o cumprimento da promessa de Deus no prover à igreja remanescente o espírito de profecia. Então veja que está ligado não só à questão de guardar o sábado, né? Aqui os mandamentos, eles gostam de dizer isso, por isso que eles são a igreja remanescente, mas pelo fato de possuir o espírito de profecia, não no modelo que Davi Caldas diz que deve ser, ou que outros, né? Eles chamam de adventistas históricos, né? Se não me falha a memória, porque eu assisti os dois vídeos, agora eu posso misturar alguma coisa aqui. Os dois vídeos, um do Davi e outro do Rodrigo. Então, aqui eles querem identificar o espírito de profecia em Ellen White. E aí eles, continuando o que dizem, olha o que eu coloquei aqui no meu livro. Ó. Consideramos o cânon bíblico encerrado. Contudo, né, esse contudo aqui já é dando um alerta, né? É uma advertência, que você tem que prestar atenção com isso que acabou de ser dado, né? Que tudo é isso, com tudo que foi dito, ainda é necessário você saber de algo, né? Essa expressão significa isso. Cremos também como o fizeram os contemporâneos de Ellen White, que seus escritos têm a divina autoridade, tanto para o viver piedoso quanto para a doutrina. Tá? Está aqui, ó, deixei aqui em negrito. Observe que há até uma expressão aí semelhante a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Eles dizem que os escritos de Ellen White têm autoridade divina tanto para o viver como para a doutrina, ou seja, fé e prática. Mas aqui está dizendo que os contemporâneos de Ellen White criam assim. E aí é um debate entre eles, se criam ou não, enfim, né? A questão acaba sendo mais interna, mas o que vem para o público é, de fato, essa crença. Crença 18, o nome de Ellen White, que é a única igreja que se classifica como protestante, né? Embora Ellen White disse que o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia é para denunciar o protestantismo, né? É interessante isso, mas a Igreja Adventista insiste em dizer que seria uma igreja protestante ou continuou a reforma. Então, eles vão colocar ali que a crença em Ellen White é uma crença necessária para a igreja remanescente e já o Caldas diz que não. Bom, eu quero concluir esse vídeo dizendo algumas coisas que é o meu ponto de vista. Talvez o Davi Caldas vai dizer que eu estou completamente errado e talvez não vai gostar disso. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o Davi Caldas ele foi presbiteriano por alguns anos. Né? Não muito, mas teve um tempo que ele foi presbiteriano. E todos sabem que, pelo menos o conceito de
somente as Escrituras, isso está muito forte e bem enraizado no sistema reformado, né? E a gente percebe que Davi Caldas quer fazer um movimento de sola escritura dentro do adventismo, sem necessariamente ficar constantemente usando ou citando Ellen White. Tem vários vídeos dele aí no canal dele, tá? Então, ele goste disso ou não, eu preciso dizer, né? Ele tem, talvez, tentado arrastar para dentro do adventismo esse aspecto que ele viu no presbiterianismo. Ou, se ele não viu, pelo menos do protestantismo, né? Precisamos lembrar que, em segundo lugar, Davi Caldas quer se livrar do grande problema que as crenças adventistas apresentam, porque todas as demais eles ficam se batendo biblicamente, né? Mas essa é muito difícil, ainda mais quando ele demonstra que o nome de Ellen White é a conclusão de uma interpretação, não uma crença, né? Biblicamente falando. E ele precisa, então, se livrar, porque uma vez ele tendo somente as escrituras do protestantismo reformado para dentro do adventismo, automaticamente ele precisa se livrar do nome de Ellen White, certo? Já que, como eu estava falando, é a única igreja protestante que leva uma crença em que há o nome de um fundador. Se você pegar todas as confissões reformadas protestantes históricas e até os credos cristológicos, não possui nome de fundador de religião, nada, de igreja alguma, né? Há um erro muito grande do que é dito aí que Ellen White está dentro do sistema de crenças adventistas, né? Então, assim, o Davi ele está tentando, né, nadar contra a maré. Já passou o tempo, como mostrou o Rodrigo Silva, ou Rodrigo Custódio, esse debate já aconteceu. Posteriormente, lá do início da década de 80, já em 1995, a Assembleia da Igreja Adventista já deu essa resposta novamente e disse que essa crença nos escritos de Ellen White é confirmada pela crença dos contemporâneos dela. Então, eles estão dizendo, históricos somos nós. Históricos somos nós, não são aqueles que negam isso. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho realmente... gostaria muito que o Davi que essa teoria do Davi, né, avançasse, mas aparentemente isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E lamento, porque em breve ele pode ou ser perseguido na igreja adventista, ou ignorado, e ele vai ficar tentando apresentar essa proposta para sempre, e assim nunca ver isso acontecer. Então, essas são as minhas observações sobre esse fato. Espero que Deus nos ilumine e que ilumine a vida do Davi e de outros que talvez estão querendo ver algo mais livre dessas amarras aí dentro do adventismo. Deus abençoe a todos.